Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo agradecendo a espiritualidade superior, amiga, que envolve nosso trabalho, que estão intimamente ligados com esses vídeos, né? Orientando os vídeos, colocando a palavra certa na nossa boca, né? Porque, como eu sempre digo a vocês, se não fosse a espiritualidade, nós estaríamos muito mal, né, pessoal? Por isso, é sempre bom ir seguindo o caminho do bem. Por mais que o caminho seja tortuoso ou difícil, a gente vai sempre pegando o caminho para o bem. Ok, pessoal? Fazendo o possível. E nós hoje aqui, pessoal, agradeço a espiritualidade de todos vocês que estão aqui nos assistindo. E falando novamente, reiterando o pedido, se alguém quiser colocar o nome na oração que nós fazemos aos domingos às 16 horas, já é uma oração, um tipo de trabalho diretamente ligado às pessoas que veem meu canal. E então vocês podem colocar nome, idade e cidade. É o nome completo, a idade e a cidade que mora. Vocês podem mandar para o e-mail está aí na descrição do vídeo. Também tem uma página holística que vocês podem acessar lá, né? Tem vários textos, vários ensinamentos, várias técnicas, tipos de meditações, né? Que alguma vai se adaptar a você, né? Não são difíceis, são meditações às vezes até rápidas, mas que surtem efeito muito bom nas nossas vidas, ok, pessoal? E também dizer para vocês do nosso trabalho, né? Que está, graças a Deus, indo de vento em popa, no intuito de ajudar as pessoas, né? Da melhor forma possível. E dizendo a vocês também que vocês são bem-vindos ao nosso canal. Qualquer pergunta também, vocês podem colocar no e-mail, tá? Não coloque aí no comentário do vídeo, não, que às vezes eu não acesso os comentários, eu não vejo por falta de tempo. Quando eu vejo assim que eu tenho mais um tempinho, eu vou e respondo a todos, né? Às vezes eu respondo até com atraso, mas quando eu vejo eu respondo. Então, para que as perguntas de vocês e assim as opções de temas para os nossos vídeos, vocês coloquem aí pelo e-mail, ok, pessoal? Tem 2 e-mails para vocês colocarem. Tem 2 e-mails, tá? Então aqui nós vamos falar hoje de 2 assuntos que me pediram já há um tempinho, mas que eu não tive tempo de responder. Vou responder agora porque estão bem atrasados. E ainda tem outros, mas também atrasados. Mas como vocês sabem, eu espero a espiritualidade dar o aval dos assuntos. Então, quando eu coloco os assuntos para a espiritualidade amiga nos fornecer temas, também nos fornecer autorização para fazer o vídeo, porque tudo vocês sabem que eu faço com autorização, é que eu vou separando as que são os temas que são autorizados. Então aqui nós temos aqui o tema: no motel existe proteção contra espíritos zombeteiros? É a pergunta, né? Se existe no motel proteção contra espíritos zombeteiros, espíritos, né, que gostam de usar as pessoas. Eu fui procurar também, né, pessoal, né, sobre esse tema no livro Sexo, e descobri que no livro Sexo e Destino diz que os espíritos protetores impedem que espíritos zombeteiros e devassos penetrem o ambiente doméstico durante o ato sexual de um casal. E na atualidade, muitos casais recorrem a motéis. No motel também há esta proteção espiritual, aí o próprio texto fala isso, né? Porque aquele quis dizer o seguinte, que os espíritos protetores, os bons espíritos, os espíritos guardiões de uma casa, de um lar, de uma família, eles impedem que espíritos zombeteiros adentrem o quarto de um casal quando o casal está em relação sexual, mas é no ambiente doméstico, quando há um ambiente sadio, certo? Entre um casal, quando há ambiente que eles vejam que ali não é devassidade, certo? Devassidão. Mas, como aqui na atualidade muitos casais recorrem a motéis, há essa preocupação da espiritualidade, né? Porque no motel, eles estão dizendo que no motel não há proteção. Aí eu achei um texto aqui, psicografia de Divaldo, que fala o seguinte:
Por que não há proteção no motel? Porque o motel é lugar de fuga, diz ele, né? Muitos casais têm dito que têm buscado as emoções dos motéis pelos estímulos eróticos. Estes casais estão cansados, perderam o encanto, então vão à busca de novos estímulos. Então ele quer dizer aqui que os casais que vão para motéis correm sério risco, né, espiritual e bioenergético. Acontece que quando lá em hotel, motel, pousada, esses lugares, normalmente eles não têm proteção. Só que cada um é cada um. Nesse caso aí, o motel, que vamos dizer assim, é coisa de fuga, é coisa mínima, né? O tempo mínimo que fica lá dentro, já é um local mais pesado, né? Devido à qualidade dos pensamentos e das ações das pessoas que ali vão. Já os hotéis de turista já têm uma energia menos ruim, porque as pessoas também vão com crianças, né? Não vão só com esses pensamentos de sexo, e então já são locais menos agressivos, geobiologicamente falando também, né? Bioenergeticamente falando. Agora, as pousadas também, que as pessoas só passam por ali, pernoitam, né? Porque para descansar aquelas horas e seguir viagem, também já não são ambientes tão ruins assim, certo? Há ali, claro, atos sexuais rolando ali a noite toda, né? Mas não é tão ruim quanto aos motéis. Ali dos motéis, ali já tem aquela população desencarnada que sobrevive das energias daquelas pessoas que vão ali. Entenderam, pessoal? Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som da Enya, que tá alto. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, pessoal, que tá alto e pode atrapalhar nosso vídeo. Deixa eu abaixar aqui. Tô com dificuldade de abaixar aqui o som. Então, pessoal, o que acontece é que nesses lugares, aquelas entidades desencarnadas, elas já vivem ali. Eles acharam ali o local exato do que eles precisam, das energias que se afinizam com eles, entenderam? Ali eles encontraram a energia certa e se adaptaram àquele lugar. E ali vivem como se fossem vivos, pessoas encarnadas. Entenderam? E quando os casais vão para ali, para os motéis, né? Porque ali a assiduidade é rápida e é muita, né? É aquele chamado entra e sai, eles se alimentam naquilo ali, porque eles ainda estão na ignorância e precisam. O estado de coisas deles, o estado espiritual deles, ainda é um estado que precisa se alimentar dessas energias. Por isso, os motéis não são locais bons e os espíritos bons não penetram ali para atender o apelo de ninguém. Por isso que a gente vê por aí muitos noticiários que pessoas desencarnaram dentro dos motéis. A gente vê muito, né, pessoal? A gente vê muito. Isso tem demais. Pessoas que desencarnam dentro dos motéis, né? Porque, dado a agressividade do local, às vezes o campo energético da pessoa já não está bom e aquilo ali acaba por atacar a pessoa e não tem como um mentor vir e defender a pessoa ali dentro, porque a pessoa procura um local que já sabe que não é bom, né? A grande maioria nem é casal, né? Assim, casado, esposa e marido, e são, assim, casais que estão agindo na fuga, né? Traindo os seus parceiros, então o local não é bom por isso. Então, o que ele diz aqui, quando um casal de namorados vai ao motel, não vai por sentimento de nobreza, continuando aqui, né? Vai para descarregar energias ou para se entregar ao prazer sem necessidade, por dinheiro, né? Que é a prostituição. Mas no santuário do lar, se ele tem vida digna, nesse lar tem vida digna, se há um respeito pela família, há espíritos nobres ali pairando, ou seja, os guardiões da casa, os guardiões da família, né? Nesses lares, a comunhão sexual é muito privativa, né? Aí ele diz aqui que já teve ocasião de psicografar que um espírito ia reencarnar e os mentores vieram para aquela reencarnação, né? Quando os mentores vêm, que eu já expliquei em outro vídeo, trazendo aquele espírito para juntar, né? Aqueles laços fluídicos, né? Unir.
o do espírito reencarnante com o da mãe e do pai. Então, primeiro os mentores estimularam os parceiros, pai e mãe, né? E depois saíram para que eles pudessem ter o conúbio e após o término eles entraram para realizar a reencarnação. Eles respeitam a intimidade. Então, o que ele quer dizer é que até para reencarnar, os mentores trazem os espíritos, mas ficam aguardando, né? O momento certo de adentrar ao quarto, ao local, para colocar a união desses laços fluídicos do perispírito reencarnante com o perispírito do pai e da mãe. Então, eles aguardam acontecer o ato sexual, quando termina é que eles entram. Entenderam, pessoal? Para fazer esse laço, essa união desses laços. Então, eles respeitam e têm proteção na casa, porque eles estão vindo, né, por um trabalho espiritual. Eles estão trabalhando no plano astral e aquilo ali é um trabalho deles. Eles vieram reencarnar alguém. Compreende, pessoal? E além disso, eu também já expliquei em outro vídeo que há, falando sobre perispírito, né, que o perispírito, ele se diminui, né? Eles diminuem o perispírito reencarnante para que ele consiga se adequar à energia do útero da mãe, da futura mãe. Compreende, pessoal? Então, o perispírito, ele vem pequenininho. É quando há todo esse trabalho na espiritualidade de esquecimento. Eu até já falei isso, né? Já expliquei isso em outros vídeos. Então, terminando aqui nesse assunto, no livro Deixe-me Viver, que é do espírito Luiz Sérgio, ele explica no capítulo 21º que o plano inferior vive das vibrações baixas dos encarnados. Os motéis, por exemplo, possuem uma aura vermelha, que, imantada pela luxúria da perversão, fornece energia aos espíritos que ainda desejam praticar sexo, mesmo já desencarnados. É aquilo que eu expliquei no início do vídeo, né? Eles vivem ali, eles gostaram da energia do local, eles se alimentam muito bem daquelas energias, e ali eles acharam ali como se fosse a segunda casa deles, né? A primeira era quando eles eram encarnados, a segunda é agora, aí nesse motel, né? Nesses motéis. É nesses lugares que eles buscam as forças sexuais lá existentes, para suprir seus desejos desenfreados. Entenderam, pessoal? Então é por isso que eles escolhem esses lugares, esses locais. Às vezes até um local desse não serve tanta energia para ele como um outro, ele busca outro. Até que ele, insaciável também por sexo, mesmo desencarnado, como eu já expliquei, porque desencarnou, ninguém muda, né? Ninguém muda porque desencarnou. Por isso que eu tenho um pé atrás com as psicografias, né, recentes, por exemplo, desses artistas ou de filhos de artistas, né? E por quê? Porque ninguém, assim que se vai, né, ele vem e faz uma psicografia daquelas, né, que a gente vê por aí, desses filhos de artistas, de outras pessoas mais, parecendo que foram canalizados pelo Vaticano. As pessoas não mudam assim da noite para o dia. Então, psicografia de um mês, de 2 meses, de 15 dias, isso não existe, pessoal. Quem estuda a literatura espírita, quem estuda o espiritismo, sabe do que eu estou falando. E ninguém muda dessa forma. Só porque morreu, só porque desencarnou, virou santo. Não, ninguém muda. Continua a mesma coisa. Não muda coisa alguma, na verdade. Por isso é que eu digo que a escola é aqui na Terra. O aprendizado é aqui. A mudança de comportamento é aqui, certo? A mudança de padrão de vida é aqui. De padrão energético é aqui, não é lá, não. Lá nós só vamos, o que é assim, dizer, colocar na mesa o que fizemos, né? E os mentores vêm e vão nos dizer cara a cara o que você fez, o que você não fez, do que estava programado. Também em outro vídeo, lá para trás, eu expliquei como é essa programação, tanto do espírito, do perispírito, do duplo etérico, como será o corpo físico. Eu expliquei em vários vídeos lá para trás. E então, pessoal, o que acontece é que ninguém muda, né? E os mentores espirituais, eles dizem claramente que quem teve morte natural pode procurar, os familiares procurarem alguma psicografia depois de 6 meses, e dependendo de como era a pessoa, se tinha inimigos, se não tinha inimigos. E quando for acidente de qualquer tipo, né, como esse aí do ator Domingos, né, ou então quedas, ou incêndio e tudo mais, atropelamentos, isso aí é depois de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses que se procura uma psicografia dessa, para se saber se a espiritualidade deu permissão
e se os espíritos têm capacidade para vir e psicografar alguma coisa. Porque senão vocês vão ser vítimas, também já expliquei em outro vídeo, até dei um exemplo de um caso, vocês serão vítimas de enganos, né? Espíritos que não são muito afinados com a espiritualidade superior virão e darão a psicografia totalmente errada de um espírito que não está ali fazendo aquilo. Aí vão me perguntar, mas isso pode? Aí eu digo, pode. Pode porque vai depender do campo energético do local que vocês estão. Não é porque é uma casa espírita que ali todos os atos ali das pessoas, né? As egrégoras ali que estão envolvidas com aqueles médios, que aquilo ali é totalmente 100%, né? Aprovado, não. Compreende, pessoal? Muitas vezes não é aprovado, né? Eu mesmo já tive consciência de ver isso, né? Que não porque você está numa casa espírita que todas as pessoas ali são pessoas muito bem, do bem, que desejam o bem de todo mundo, que trabalham muito bem na espiritualidade e tudo mais. Aquilo ali tudo forma uma egrégora que fica naquele local, o local da casa espírita. E às vezes acontece isso sim, tá, pessoal? Às vezes acontece de vir uma psicografia enganosa, certo? E terminando aqui nesse assunto, imaginando-se que um hotel é um lugar onde se pratica sexo de forma inconsequente e vulgar, é bem provável, ou melhor, é certo, que há nesses lugares espíritos ligados ao sexo, né? São aqueles incubos, sucubos, né? Espíritos ligados à sexualidade, né? Primitiva, à baixa sexualidade, né? Que não se deram conta, esses espíritos, né, que desencarnaram e continuam em locais onde há fluxo energético que alimenta essas consciências. Da mesma forma, os bares, as boates. Então, das mesmas formas que os bares, boates, esses inferninhos aí, eles têm as egrégoras das pessoas que vão ali, os espíritos que os acompanham, às vezes gostam do local e ficam se alimentando ali, daquelas energias dos bares, dos locais que são energias perniciosas, né? Que futuramente irão trazer doenças, né? Irão trazer energias negativas, que muitos até gostam da pessoa, vão embora com a pessoa para casa, seguem a pessoa e a pessoa nem sabe como, e quando vê dali a uns poucos dias já está caída, a bateria arriou, e não sabe por quê, foi num lugar desse, e se sente mal, né? Que eu já tive vários relatos, inclusive de amigos e amigas, né? Minhos, meus, que sabem disso, mas foram numa festa, num pagode, e lá a bateria riou, quase que ela desmaia, né? E depois ela veio me contar que passou vários dias tentando se livrar daquelas energias negativas, e recorreu a mim para eu levar. Eu já falei para ela, não vai mais nesses lugares, porque era uma quadra de escola de samba, era lá um grupo de pagode muito conhecido no Brasil, né? E que ali, como estava muito cheio, as energias foram muito negativas, ela se sentiu mal. E quando veio me falar, já tinham passado uns 4 ou 5 dias. Aí veio desesperada me pedir ajuda, né? Porque estava naquele estado de coisas e não conseguia nem ir trabalhar. Olha só, pessoal, ela não conseguia nem ir trabalhar. Eu tive que fazer meus procedimentos para ela hoje em dia, já ficou boa, mas isso aconteceu uns 15 dias atrás. Entenderam, pessoal? Então, bares, boates, esses locais de shows, né? De shows, principalmente de shows que as músicas não são tão boas, o que fazem com que as pessoas acabem carretando essas energias para casa e acabam ficando doentes até, certo? Eu estou com outro assunto aqui também, que me perguntaram, eu esqueci o nome da menina, que ela me perguntou, eu esqueci, aqui a letra está menor, vou colocar o óculos. É sobre o atentado de 11 de setembro. Ela perguntou, a espiritualidade sabia? Podia ter sido evitado? É verdade que os Estados Unidos, foi um ato que os Estados Unidos colocou, né? Nesse caso aí, os Estados Unidos sabia de tudo isso, foram eles os culpados das Torres Gêmeas caírem. Olha, pessoal, eu digo a vocês que eu até comento muito sobre isso. Eu tive a visão, né, pessoal? Me foi passado essa visão das Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, né? 3 meses antes, eu já falei isso em vários vídeos, né? O mentor veio para mim e me levou no plano astral e me mostrou o que iria acontecer 3 meses antes, né? Foi naquele dia que eu ouvi o som da terra roncando, literalmente, né?
que eu estava do lado de fora com o mentor, né? Do lado de fora da Terra, e ouvi e vi as cenas que os mentores me mostraram, o meu mentor me mostrou. Então, o que eu digo é que a espiritualidade sabia, né? Tudo Deus sabe, tudo a espiritualidade sabe. Porque todos aqueles espíritos que estariam ali futuramente, dali a 3 meses envolvidos, isso eu estou me baseando na minha visão, que eu tive 3 meses antes. Toda aquela espiritualidade já estava fazendo o trabalho já de separação dos laços fluídicos de todas aquelas pessoas que iriam desencarnar, né? Isso ali não aconteceu naquela manhã para que todo mundo visse assim, aleatoriamente, num estalar de dedos. Não, aquilo ali já estava sendo programado há muito tempo, né? E todos foram usados por Deus para que houvesse agora a mudança do que houve. Tudo é uma consequência, tudo é um compartilhamento. Houve aquilo ali, tudo que veio posteriormente, foi tudo planejado pela espiritualidade, né? E podia ser evitado? Podia ser evitado, pela minha visão, pelas pessoas e pela própria espiritualidade, né? Somente Deus e a hierarquia superior dos espíritos superiores, multidimensionais, que trabalharam naquilo ali, naquele evento, aquele grande evento, que aquele evento, pessoal, pela visão espiritual, aquilo ali foi planejado para o progresso da Terra, né? A gente ainda, nós somos ainda pessoas que não entendemos direito esse processo das reencarnações, não entendemos direito o processo das desencarnações, nós não entendemos direito os processos como se usa o progresso para mundos como a Terra, nós ainda não sabemos praticamente como isso funciona, porque isso é coisa a nível macro, né? Isso não é coisa decidida a nível micro, ou seja, a nível dos nossos mentores particulares, a nível dos mentores do bairro, dos mentores da cidade, né? Porque olha só, pessoal, os bairros têm um mentor, os bairros. As cidades têm um mentor, né? Os estados têm os seus mentores. O Brasil tem o seu mentor espiritual, que é o Anjo Ismael. Então, pessoal, tudo tem os seus mentores a nível micro. Esses que trabalham para nós, esses que amigavelmente nos ajudam, chamados anjos guardiões, amigos espirituais, mentores espirituais, esses a nível particular, a nível individual, eles trabalham a nível micro, eles não decidem essas coisas assim. Tanto é que quando uma pessoa vai desencarnar, eles ficam sabendo, vem passando, né, a notícia de plano em plano, até chegar neles, e eles já sabem que aquele pupilo deles vai desencarnar. Então, eles trabalham a nível micro. Os dos bairros, os da cidade, dos estados, trabalham a nível micro. Não é a nível macro, não. Por exemplo, o estouro daquela barragem em Minas Gerais, né, em Mariana, que soterrou várias pessoas, destruiu uma cidade, né? E que foi a causa total agora de muitas perdas no Rio Doce, né? Que já está até saindo os peixes mortos, tudo, que deteriorou toda aquela área ali. Aquilo ali foi planejado a nível médio, foi planejado a nível macro, que passou para o nível médio, que o nível médio articulou tudo aquilo ali. Compreende, pessoal? Então, tudo, aquela história que não cai uma folha sem que Deus saiba, é verdadeira. Só que na nossa visão pequena, né, visão diminuta, nós não entendemos ainda como funciona tudo isso. Porque os mentores, nós não temos a capacidade nem deles nos dizer, porque nós talvez não vamos entender. Né? Então, eles trabalham, eles também são como nós, né? Os nossos mentores particulares. Eles trabalham e também estudam para evoluírem, para passarem de mentor a nível micro para um mentor a nível médio, para futuramente ser um ser dimensional, né? Um ser criador. Porque nada mais são esses seres multidimensionais que seres criadores, que trabalham de lado de Deus, ou assim, a expressão cósmica maior divina, né? Essa consciência cósmica, não o Deus bíblico, não. Eu estou falando do Deus cósmico, que é esse Deus que nós precisamos entender a partir de agora. Nós não podemos mais estar pensando em Deus como aquele senhor, como eu já falei, que fica sentado no céu de barba branca, dizendo esse morre, esse não morre, esse morre, esse não morre, esse sofre, esse é feio, esse é bonito. Não. Ou esse é rico, ou esse é pobre. Não é esse Deus que eu estou falando. O Deus que castiga olho por olho, dente por dente. Não é isso.
É o Deus, a consciência cósmica universal. A que faz tudo, a que está em todos os lugares, a que está nesta água, a consciência que está neste copo, no material deste copo, o que está no material desta roupa. É esse Deus que eu falo. Eu não falo do Deus bíblico, né, material, porque esse Deus bíblico, né, se você for analisar, é um Deus material. Né? É um Deus material. E Deus está em todas as coisas. Deus não está só na Bíblia, né? Deus está no Talmud, Deus está no Alcorão, Deus está em tudo, certo? Né? Deus está em todos os livros de todos os segmentos religiosos, porque ele botou para poder os espíritos irem andando no progresso. Cada um nasce num local porque tem que nascer ali. Nós nascemos aqui porque tivemos que nascer aqui. É aqui que foi estipulado que seria o nosso progresso espiritual. Então não podemos ficar parado assim, né, pessoal, pensando numa coisa só. Temos que evoluir nossa consciência. E é esse Deus aí que faz tudo, que comanda tudo. Tudo isso que acontece no nosso planeta é mandado por Deus, essa consciência cósmica, né, a nível macro, máximo, né, que vai passando para as demais categorias hierárquicas e as coisas vão acontecendo em todos os mundos, não só na Terra, né? Em todos os mundos. Ok, pessoal? Então, esse atentado poderia ser evitado? Poderia, mas só pela espiritualidade, né? A espiritualidade sabia, sim, sabia, né? Como sabe, porque até os terroristas, eles têm mentores, né? Eles tinham mentores, os mentores deles sabiam que eles iam fazer assim, os mentores trabalharam para que eles não fossem daquela forma, mas eles têm o livre-arbítrio, tiveram o livre-arbítrio, outros mais por aí que ainda têm, eles têm o livre-arbítrio de fazer o que eles querem, né? Os mentores ficam tristes com isso, mas é o que acontece. E os mentores daqueles que eles se suicidaram e mataram milhares de pessoas, mas eles foram usados como ferramenta para que Deus agisse dessa forma. Eu penso assim, tá, pessoal? A gente tem que pensar da forma mais macro que puder, ok? Assim, é isso que eu peço a vocês. Que a partir de agora vocês não pensem mais como um Deus bíblico, um Deus material. Vocês têm que pensar como um Deus cósmico, consciência universal, que está em todos os lugares e é Ele que decide tudo. E é a Ele que nós fazemos nossa oração. É a Ele que nós agradecemos cada dia que a gente nasce, renasce aqui na Terra. E cada dia que a gente nasce e acorda pela manhã e agradece por mais um dia que nós teremos de experiências com as pessoas, com a vida, com o nosso semelhante. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. A paz para todos, muita prosperidade em todos os setores da vida de vocês. Contem comigo para qualquer coisa que vocês quiserem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Namastê para todos. Amém.